Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos neste salão com o intuito de louvar e glorificar a Deus, reconhecendo que Ele, o Senhor Deus, é o único ser que é digno de ser louvado e glorificado entre nós. E nós estamos aqui, assim como nós temos cantados, para louvar e glorificar ao Senhor. Agora nós iremos abrir a Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, para poder ver o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Porque sabemos que por meio dos louvores, por meio do cântico, nós engrandecemos a Deus, nós elogiamos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E pela palavra o Senhor fala conosco aquilo que Ele quer de cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor Deus, Ele tem propósito para cada um de nós. Ele tem objetivo para a nossa vida. E é por isso que Ele nos mantém vivos neste mundo. Porque a Bíblia nos orienta e nos fala que enquanto há vida, há esperança. E sabemos que a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, enquanto nós estamos nessa terra, vivendo neste mundo, o Senhor Deus nos dá a possibilidade e a oportunidade de fazer escolhas para escolher o que nós queremos. E Deus, então, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele começa a discorrer na Sagrada Escritura, nos orientando para que nós escolhemos bem e coisa boa. O Davi cantou um hino aqui, e este hino me chamou muita atenção porque ele fala como é bom ser amigo de Deus e ter a paz no coração. Como é bom ser amigo de Deus e ter a paz no coração. Sabemos que são duas qualificações que para qualquer ser humano alcançar ela, uma amizade com Deus e ter a paz no seu coração, só tem um meio. Só tem um jeito. Ele indo até a cruz do Calvário e sabendo que ali na cruz do Calvário morreu Jesus Cristo, o Filho de Deus, para a expiação de nosso pecado. Não tem outro jeito. Não tem dinheiro, não tem prata, não tem carro, não tem casa, não tem nada neste mundo que pode conceder ao homem a amizade com Deus e a paz no coração. E é isso que nós gostaríamos de relatar aqui nesta noite. Gostaríamos de ver dentro da palavra de Deus alguns benefícios que a Bíblia nos relata e nos fala, que ela vem sobre aqueles que temem ao Senhor, que aceitam a Jesus Cristo. Porque além do homem ser liberto da condenação eterna e de não ir para o inferno, há outros benefícios que vêm sobre cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. E para isso vamos ler a palavra de Deus, que está lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue
perdão, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra em nossos corações e o que o Espírito Santo faça-nos entender os planos e propósitos de Deus. E que a palavra de Deus venha até a nós e desça ao nosso coração. E faça a divisão do nosso interior. E aplique em nós o plano e o propósito de Deus. Nós, olhando na Sagrada Escritura, nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela relata e nos mostra, nos orienta e nos fala que para o homem ir para o céu, para o homem se salvar, assim como eu já falei aqui, só tem uma maneira, que é crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra possibilidade de qualquer ser humano ir para o céu, se não for mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem. Ele mesmo disse: olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem nenhuma outra possibilidade. Embora a sociedade, embora a humanidade, ela tenta achar um outro caminho mais fácil que leva até Deus, mas não tem. Porque Jesus Cristo, ele falou: eu sou o caminho. Jesus não falou que era um caminho, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não tem outro termo, não tem outra solução. Ou o homem aceita Jesus Cristo para alcançar a esperança de vida eterna, ou o homem rejeita Jesus Cristo, rejeita a cruz do Calvário e vai para o inferno. Não tem outro termo. Ou o homem serve a Deus, ou o homem serve a Satanás. Para servir a Satanás, o homem não precisa fazer nada. É só viver como ele quiser neste mundo. Mas para servir a Deus, é preciso reconhecer que é um pecador miserável e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque ele, Jesus, foi aquele que foi à cruz do Calvário e pagou o preço do meu e seu pecado, para que por meio do seu sangue derramado na cruz, nós viéssemos ter a esperança de vida eterna e de um dia poder ir ao céu. Mas não somente isso, a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela não só traz apenas o livramento do inferno, da condenação eterna, mas ela traz sobre nós alguns benefícios. Nós temos a proteção de Deus, nós temos o Espírito Santo em nós, porque a Bíblia fala que quando alguém crê em Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo. Ele se torna nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e agora ele vai passar a viver neste mundo pecaminoso, mas não vivendo nos prazeres do pecado, mas vai viver segundo a vontade de Deus, buscando as coisas que é de cima, buscando as coisas que agrada a Deus. E outro ponto em que nós encontramos aqui, neste texto do qual nós lemos, pois o texto começa a narrar e dizer que, sendo, pois, justificados pela fé, a Bíblia fala que ninguém há de ser justificado diante de Deus, a não ser mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar o ser humano de seus pecados. E vai narrando o texto, continuando. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um benefício extraordinário que o homem alcança quando aceita a Jesus Cristo. É a paz com Deus. E a alegria maior para um ser humano, ele é poder saber
que ele agora tem a paz com Deus, que ele agora pode dizer: eu tenho uma plena comunhão com o meu Deus, com o meu Criador, porque eu aceitei o seu Filho amado, Jesus Cristo, como meu único e eterno Salvador. E nós vamos continuar vivendo neste mundo, mas a tribulação, as dificuldades dessa vida vão ser pequenas, porque além de nós estarmos selados com o Espírito Santo, além de agora nós temos a paz com Deus, nós temos a proteção de Deus sobre nós, para nos guiar, para nos conduzir por este mundo pecaminoso. Aí dentro desse texto nós encontramos a paz com Deus, um grande benefício. E vem no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé. Quando alguém aceita a Jesus Cristo, ele tem essa liberdade de aproximar-se diante de Deus, uma liberdade da qual não tínhamos antes de aceitar Jesus Cristo. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado separa a criatura do seu Criador. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele pode nos remir do nosso pecado e nos dar essa liberdade de nós termos a paz com Deus e de termos agora o acesso a Deus. Podemos entrar diante de Deus. E não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina? Que quando nós oramos, o que acontece? Nós falamos com o Criador. Nós falamos com aquele que tem um domínio e autoridade sobre tudo e sobre todos. Nós falamos com aquele que tem a autoridade sobre a nossa vida. Ele tem a autoridade sobre a enfermidade. Ele tem a autoridade sobre o poder das trevas. Ele é aquele que faz coisas do impossível acontecer. E esse é somente Deus. Então agora nós temos a paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E nós temos agora a entrada à presença de Deus por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas esses benefícios, eles não apenas ficam por aí, porque continua narrando o texto que além de termos a paz, o acesso a Deus, também nós podemos agora estarmos firmes. Isso fala de posição. Podemos agora estarmos diante de Deus e nada pode tirar. Uma certa feita o Senhor Jesus Cristo falou, e dizendo assim: olha, ninguém vem ao mim se pelo Pai não for enviado. E todo aquele que vier a mim, de modo algum eu abandonarei. O Senhor é aquele que está de braços abertos para receber todos quantos vão até Ele, reconhecendo que é um miserável pecador e reconhecendo que precisa de Jesus para a salvação, para se livrar da condenação. Porque não tem outro meio do homem se salvar, do homem se escapar da condenação eterna. Então nós vemos que nós podemos agora estarmos diante do Senhor, firmes à presença de Deus. E algo extraordinário também é sabermos e vermos na palavra de Deus que a salvação, ela é garantida para nós e ninguém pode nos tirar, nem tampouco o poder das trevas. O Senhor, uma certa feita, falou: olha, aquele que estiver na minha mão, ninguém arrebata, ninguém atira. E vemos que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela foi eficaz, ela foi perfeita para cumprir a exigência de Deus e para poder, por meio do seu sacrifício na cruz, pagar o meu e o seu pecado, seja ele passado, presente ou futuro. Mas a Bíblia garante e nos fala que o sangue de Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo o nosso pecado. Mas não fica por aí somente esses benefícios, porque continua ainda um pouco mais. E vai narrando no finalzinho do versículo 2: e nós gloriamos na esperança da glória de Deus.
Esta palavra é uma palavra extraordinária, porque até o apóstolo Paulo, ele falou, olha, se a nossa esperança se limita apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas Paulo, ele afirmava, e aqui neste texto vai afirmando, que há para nós uma grande esperança. Que esperança? Esperança de sair deste mundo pecaminoso, esperança de olharmos para a altura e contemplar face a face aquele que um dia veio a este mundo e foi humilhado e desprezado pelos homens. De ver face a face aquele que um dia se estendeu ali na cruz do Calvário e foi um objeto de espanto para muitos, porque ali escarneceram o meu e o seu Senhor, cuspiram no seu rosto, lhe deram bofetadas, lhe puseram uma coroa de espinhos, abriram o seu lado com uma lança, debocharam do Senhor dizendo, olha, se és o Cristo, desce desta cruz e nós iremos crer em ti. Então a nossa esperança está em que um dia nós iremos ver face a face ao Senhor. E outra coisa, nós veremos as marcas que os cravos fizeram no seu corpo. O Senhor estenderá e nos mostrará. Por quê? Porque aquelas feridas em Jesus Cristo, elas foram feitas no seu corpo para salvar a mim e a você da perdição eterna e nos darmos a paz com Deus, nos darmos a entrada à presença de Deus, nos darmos a permissão de estarmos firmes diante de Deus e nos trazer essa grande esperança de um dia saber que nós iremos deixar este corpo pecaminoso e seremos transformados e estaremos para todo sempre à presença do Senhor, louvando e exaltando o nosso Criador. E isso é uma alegria, irmãos, em saber que a Bíblia, ela nos orienta e ela nos fala. Embora muitas pessoas dizem e falam que a vida termina aqui embaixo. Mas a vida não termina aqui embaixo. O homem é um ser que foi criado para viver eternamente. Mas a Bíblia fala que quando entrou o pecado no mundo, o pecado distanciou o homem de Deus. E a Bíblia vai falar que o salário do pecado é a morte. Mas tem uma coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos, um dia, onde sair deste mundo e deparar com a eternidade. E a eternidade, ela só tem duas eternidades. Ou o homem há de viver com Deus, ou o homem há de viver longe de Deus na condenação. Não tem meio termo. Não tem outra solução. Ou o homem decide ir para a presença de Deus, ou o homem se deixa ser levado pela vida e vai para a perdição eterna. Sabendo que, quando partir deste mundo, encerra o momento da oportunidade. E ninguém mais pode escolher. Porque hoje, neste momento, ainda há oportunidade. Mas no dia em que encerrar o suspiro aqui nessa terra, o homem vai deparar com a realidade da vida. E o homem vai encontrar a sua eternidade. O homem vai encontrar a sua escolha da qual ele fez. Porque Deus deixa todo ser humano livre para escolher. Mas depois o homem se torna prisioneiro da sua escolha. Então, a palavra vem nos orientando que existe benefícios para aqueles que aceitam Jesus Cristo. E para aqueles que negam a Jesus Cristo, também há consequência. E a consequência maior é a perdição eterna. É quando sair deste mundo, ele deparar lá com o inferno. E lá ele estará por toda a eternidade, longe de Deus, sem mais nenhuma esperança, sem mais poder sair daquele lugar, e nem tampouco escolher ir para a presença de Deus.
Mas graças a Deus, Deus ainda está dando oportunidade para que seja anunciado a sua santa palavra e que o homem entenda o plano de salvação e aceite Jesus Cristo como único e eterno Salvador. E para nós, o Senhor está falando, para nós mantermos firmes com esta esperança, sabendo que a nossa vida, se ela cessar aqui, nós estaremos ali com o Senhor para todo sempre. E quando nós vamos lá para o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, quando João está ali na ilha de Patmos, e ele recebe as revelações do Apocalipse, e chega o momento em que lhe é revelado a mansão celestial, e João começa a descrever que ele vê uma cidade com ruas de ouros, com muro de pedra preciosa. E ele começa a descrever que ali, naquela cidade, não há o sol, não há luz nenhuma. Porque a luz que clareia aquele ambiente é a glória de Deus. E vemos então que ele começa a narrar e a descrever de algo extraordinário, que a mente ela é pequena para compreender o que é o céu para nós. Mas uma coisa eu tenho certeza e convicção: não há alegria maior, não há esperança maior do que ser amigo de Deus, do que ter a paz com Deus e ter essa grande esperança de um dia encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que se você hoje não fez ainda a sua decisão, que você faça, reflita na eternidade, porque ela é real e ela virá para todos nós. E que nós, que já temos aceitado Jesus Cristo, que possamos continuar mantendo firme, sabendo que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque é somente por meio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, é que nós temos alcançado essas qualificações ou esses benefícios que vêm sobre cada um de nós, porque nenhum de nós somos merecedores de ser amigos de Deus, de ter a paz com Deus e de ter essa esperança. Nenhum de nós, porque diz a Bíblia que todos nós somos miseráveis pecadores e que carecemos da glória de Deus. Porque diz a Bíblia que destituídos estão da glória de Deus. Porque o pecado ele tem destruído o ser humano. O pecado ele tem interrompido aquela comunhão que tinha Adão ali no início. Aí tem muitos que falam: ah, mas eu não cometo pecado, ah, eu pago a minha conta em dia, ah, eu faço isso, faço aquilo, tudo certinho. Mas a Bíblia me garante e a Bíblia me fala que nós, eu e você, somos pecadores. Mas somos pecadores não por cometer pecado, mas somos pecadores por herdade de Adão. O pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Porque diz a palavra que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um só homem veio a salvação, veio a graça de Deus. E este homem é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que transformou a minha vida, é aquele que transformou a vida de muitos irmãos aqui e pode transformar a vida de você, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Porque Jesus Cristo é aquele que pode e tem poder para tudo, porque uma certa feita ele falou: olha, todo poder me foi dado no céu e na terra. Que o Senhor realmente nos ajude a caminharmos para honrar e glorificar ao nosso Deus. Amém.